Alguns caminhões marcaram tanto as estradas dos Estados Unidos que pararam de ser só ferramenta de trabalho e viraram peça de coleção. E tem um detalhe curioso nisso. Muitos modelos que foram comuns em fazendas, obras e rotas longas hoje são difíceis de achar até em estado apresentável, porque a maioria trabalhou até o último parafuso. Então a viagem de hoje é por essas máquinas que fizeram história. E por que algumas delas viraram quase lenda perdida. Começando pelo topo da lista, Brockway 361. Esse é o tipo de caminhão que chega num encontro de clássicos e vira assunto sem pedir licença. A Brockway fechou as portas em 1977, e isso por si só já transformou qualquer modelo sobrevivente em caça ao tesouro. Porque peça original não brota em árvore. O 361 ficou conhecido por ser forte, bem construído e muito usado em trabalho pesado no Nordeste dos Estados Unidos. E até hoje existe um encontro dedicado à marca em Cortland, Nova York, onde ele é tratado como celebridade e sem precisar de tapete vermelho. Saindo do Santo Graal, entra um queridinho absoluto de colecionadores, Peterbilt 359. Ele foi produzido por muitos anos e virou símbolo de caminhão clássico americano, principalmente por causa do visual longo, do jeito raiz e da cultura de personalização que cresceu em cima dele. E como a produção terminou em 1987, achar um em condição original, sem ter virado projeto infinito de garagem, ficou bem mais raro. Agora a gente pisa no território do caminhão que virou identidade visual de estrada, Kenworth W900. Ele apareceu no começo dos anos 60 e passou décadas sendo sinônimo de clássico pesado, entre frotas e donos independentes, justamente porque manteve uma cara muito própria por muito tempo. E tem um fator que deixou o assunto ainda mais quente. A Kenworth anunciou o fim da produção do W900 em 2026, citando pressões de regulações de emissões e questões de componentes. Ou seja, ele já entrou oficialmente na fase última chamada. Seguindo, vem um nome que muita gente respeita justamente por ser exclusivo: Marmon, como o 57P. A Marmon ficou conhecida por ter produção baixa e uma pegada mais premium. E por isso, muita gente no meio acabou chamando a marca de Rolls-Royce dos caminhões. Isso, claro, tem um efeito colateral. Com menos unidades rodando na época, fica bem mais difícil achar uma hoje. E o 57P aparece direto em histórias de colecionadores como aquele tipo de achado de ouro, que quase sempre fica guardado com cuidado de museu particular. Hora de puxar um monstro de serviço pesado para a lista. Kenworth 953. Esse caminhão ficou conhecido por encarar serviço bruto fora de estrada, daqueles lugares em que lama é só o começo. A própria Kenworth registra que o 953 existe desde 1958 e mais tarde foi substituído pelo 963. Ou seja, viveu tempo suficiente para virar referência por conta própria. Resultado: os poucos que sobreviveram inteiros hoje viraram assunto obrigatório entre fãs de máquinas brutas. Agora entra um daqueles nomes que muita gente lembra pelo impacto visual e pela era. Ford LTL 9000, da família Louisville Line. Ele aparece como parte da ofensiva da Ford nos pesados, numa fase em que caminhão tinha muita personalidade e pouca paciência para delicadeza. A linha Ford L-Series teve produção longa, e dentro dela, o LTL 9000 surgiu como uma proposta mais voltada ao longo curso, disputando espaço com os grandes clássicos da época. E quando a Ford saiu do mercado de caminhões pesados, com a transição que levou à marca Sterling, a disponibilidade de modelos antigos inteiros foi ficando cada vez mais rara.
Seguindo o passeio, vem um ícone com mascote e tudo, Mack B61. Esse é lembrado tanto pela fama de durável, quanto pelo visual clássico. E tem um detalhe que sempre rende comentário. O Bulldog da Mack virou símbolo histórico da marca, com registros e material de museu falando sobre a origem e evolução do ornamento. Em encontros de antigos, quando aparece um B61 bem cuidado, geralmente ele não fica sozinho. Sempre tem alguém colado olhando detalhe por detalhe. Agora vamos para um cab-over que ganhou vida própria na cultura de estrada. Kenworth K100. Ele surgiu junto do W900 lá no começo dos anos 60 e virou um dos cab-overs mais reconhecíveis, inclusive por aparecer em mídia e por ter versões marcantes como a Aerodyne, aquela de teto mais alto, feita para melhorar o conforto do motorista. E sim, por mais que tenha sido popular, encontrar unidades antigas preservadas e certinhas é outra história. Muita coisa foi modificada ao longo dos anos. Mantendo a vibe cab-over, entra um clássico muito lembrado por quem gosta de design quadradão de verdade, GMC Astro 95. Ele ficou conhecido como um desses caminhões que você reconhece de longe, e continuou em produção por bastante tempo dentro da linha pesada da GMC. Parte do motivo de ele ter virado peça de nostalgia é que o fim dessa fase dos pesados da GMC aconteceu no final dos anos 80, e aí o Astro virou, automaticamente, lembrança de uma era. Seguindo, um modelo que aparece sempre quando o assunto é cabine que inclina, e clássicos da Peterbilt. Peterbilt 352, Pacemaker. Ele ganhou o apelido Pacemaker em 1969, história clássica de nome interno que pegou, e ficou marcado pelo estilo tilt cab, que facilitava a manutenção e virou parte da identidade do caminhão. Hoje, ele entra naquela categoria ingrata. Ou você acha um muito mexido, ou acha um bom, e o dono acha que está vendendo uma relíquia nacional, e honestamente, às vezes está mesmo. O Western Star 4900 é aquele caminhão que parece ter sido criado por alguém que acordou e falou: "Hoje eu quero um caminhão do meu jeito e que aguente desaforo." A própria Western Star vende a ideia desse caminhão como um modelo feito para trabalhar na estrada e fora dela, com foco em durabilidade e em oferecer muita coisa já de fábrica, sem você ter que inventar moda depois. E o lado curioso é justamente esse. Ele tem várias caras dentro da mesma família, como o 4900 SA, com o tal Super Visibility Hood, e o 4900X, com capô convencional mais longo. Outra coisa bem legal é a obsessão por praticidade. O material oficial fala de opções instaladas na fábrica como Twin Steer, tração integral e até cabine reforçada para serviço extremo. Além de capô com abertura tilt fácil para manutenção, porque ninguém merece perder tempo só para achar o motor. Agora vem um que tem história boa e até pegada de cinema: Diamond Rio. A marca passou por falência em 1974, e isso ajudou a empurrar esses caminhões para o lado raro por natureza, já que a produção não seguiu um caminho normal e contínuo. E se você curte cultura pop, tem um detalhe legal. No filme Convoy, 1978, aparece um Diamond Rio em cena. Já o C-116 Giant é lembrado à parte como um brutamontes muito desejado por colecionadores. Entraremos em um capítulo importante do transporte nos Estados Unidos: White Freightliner. A White Motor Company
distribuiu caminhões Freightliner por décadas, e isso marcou muito a presença desses modelos em frotas, especialmente em épocas em que o cab-over tinha um papel grande no mercado. Hoje, a raridade costuma vir por dois motivos simples. Muitos foram usados até o fim, e muitos foram alterados ao longo do tempo. Então, achar um certinho virou esporte. Agora, um nome menos pop fora do círculo, mas bem interessante: White Road Boss. Esse caminhão entra no período em que a White ainda estava tentando segurar espaço no mercado pesado, numa época difícil que culminou no processo de falência no começo dos anos 80. É o tipo de modelo que, quando aparece, chama a atenção justamente por não ser tão comum quanto os clássicos de pôster. Mudando o cenário para trabalho bruto mesmo, vem Autocar DC-100. A Autocar tem uma história longa em caminhões vocacionais, e o que torna esses modelos antigos tão curiosos é que eles foram feitos para rotina pesada, não para virar peça de coleção. Então, sobreviver já é um mérito. A própria história oficial da Autocar destaca a era do Driver Cab e a conexão histórica com a White Motor Company, o que ajuda a contextualizar por que esses caminhões aparecem tanto ligados a trabalho duro de verdade. Quase chegando no fim, entra um trabalhador de cidade com carreira gigantesca, International Harvester Loadstar. Ele foi produzido de 1962 a 1978 e virou um daqueles caminhões que faziam de tudo: entrega local, construção, uso agrícola e até chassi para ônibus escolares em algumas versões. E aí mora o motivo da raridade. O Loadstar foi útil demais, então muita unidade simplesmente trabalhou até não dar mais. Para fechar a lista, um pai histórico que ajuda a contar a origem de muita coisa: Fageol. A marca é importante porque se conecta diretamente com a história que levou ao nascimento da Peterbilt. Em 1938, T.A. Peterman comprou o que sobrou das operações, instalações e, em 1939, saiu o primeiro Peterbilt. Então, mesmo que o Fageol em si não seja o caminhão mais falado hoje, ele rende um ótimo momento da história dos grandes nomes que às vezes começa onde pouca gente olha. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que gosta de máquina grande, história e curiosidade bem contada. Finalizamos por hoje, pessoal. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.